Amados irmãos, hoje é dia 10 de setembro do ano da graça de 2020 e é uma alegria mais uma vez podermos começar este nosso dia que o Senhor nos permite viver e experimentar refletindo na palavra. Amados, gostaria de refletir um pouquinho ainda sobre aquilo que partilhámos no domingo de uma forma mais focada. O texto de Gênesis 22, como lemos e os irmãos bem recordam, começa com uma expressão muito clara. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. E acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. A comunicação de Deus com Abraão foi muito específica e muito clara. Deus claramente disse a Abraão o que é que queria. E é interessante percebermos que Deus fez questão de lembrar o valor do que lhe estava a pedir. O teu único filho, a quem amas. Esse era o pedido de que Deus tinha para Abraão. E já consideramos isso, a seriedade e a profundidade e a dificuldade deste pedido, o significado que tem e o impacto que tem na vida de Abraão, na sua jornada com Deus, como o pai da aliança, o pai da fé, o amigo de Deus. Mas, amados, quando é que os irmãos, cada um de nós, experimentou algo semelhante? E eu provavelmente, eu estou convencido, provavelmente nenhum de nós recebeu da parte de Deus um pedido tão claro como este, tão específico. Olha, eu vou-te pedir isto, mas sabemos que Deus nos tem pedido coisas. Deus tem interrompido as nossas vidas de algumas formas, tem-nos colocado à prova, tal como colocou Abraão. Quando é que nós identificamos na nossa vida que Deus nos pediu algo que era muito importante para nós? Algo que teve o impacto semelhante ao que teve o impacto deste pedido de Deus a Abraão. E obviamente a gente percebe que o pedido de Deus a Abraão está no topo daquilo que nós podemos imaginar como um pedido exigente, mas certamente há outros momentos da nossa vida, outras circunstâncias e outros elementos da nossa vida que Deus nos tem pedido e que tem um impacto tremendo. Quando é que isso aconteceu? Os irmãos conseguem identificar os momentos em que isso aconteceu? Vejam, o que Deus está a pedir a Abraão é que ele entregue em adoração algo que é precioso, e é um pedido específico de Deus para ser um ato de adoração, de entrega a Deus. E eu aqui queria separar as coisas, os elementos que às vezes, os elementos de prova que Deus às vezes traz à nossa vida, mas com outras razões. Nós passamos pelas circunstâncias, somos provados, mas não tem necessariamente de passar por este elemento de entregar em adoração a Deus, abdicar em adoração a Deus de algo que nos é precioso. Quando é que isso aconteceu? Será que nunca aconteceu? Será que Deus já nos pôs perante essa situação e nós ignoramos ou tentamos contornar ou falhamos mesmo na nossa resposta? Não estava a pensar sobre isto e a pensar sobre pedidos e entregas. Há um pedido e uma entrega
ou neste caso uma não entrega, que obviamente sempre vem à nossa mente, naquele encontro conhecido de Jesus com o jovem rico. Jesus pediu-lhe uma coisa específica. Pediu que aquilo que era realmente o elemento muito amado da vida dele, tal como Abraão tinha, fosse entregue, fosse, neste caso, intencionalmente e deliberadamente entregue, dado para que então este jovem pudesse seguir a Jesus e experimentar aquilo que ele alcançava, que era a salvação. Sabemos o texto, e o texto registra-nos que aquele rapaz, entristecido com o pedido, não respondeu. Tremendo, não é? Ele tinha algo que lhe pertencia, que lhe era precioso, e não entregou. Não entregou. Há 2 episódios na Bíblia que estão bem retratados nos Evangelhos, no ministério do Senhor Jesus Cristo, que muitas vezes até nem damos atenção a isso, mas tem presente nesse episódio um ato de entrega, curiosamente, muito pouco documentado, até em alguns casos ignorado, e que eu creio que não nos pode deixar indiferentes. Os irmãos conhecem as circunstâncias. Certa vez o Senhor Jesus andava no seu ministério com multidões atrás dele, e como aconteceu muitas vezes, agora temos registro de 2 momentos em que, em circunstâncias particulares, o Senhor Jesus fez questão de colocar perante os discípulos a necessidade de alimentar aquelas pessoas, porque as circunstâncias assim o exigiam. E, portanto, a primeira e a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. É interessante, amados, é interessante, porque de todos, só Mateus e Marcos é que registram as 2 multiplicações, a primeira e a segunda, mas a primeira está registada nos 4 Evangelhos. E só João faz referência a uma coisa muito que eu creio que é significativa. Nos outros textos, quando o Senhor Jesus questiona que recurso é que eles têm, a resposta que está registada por Mateus, por Marcos e por Lucas é mais ou menos semelhante a esta. Não temos mais do que 5 pães e 2 peixes. Resposta dos discípulos. Na realidade, eles não tinham. Eles estavam-se a apoderar de algo que, segundo João, e João é o único que o registra, um rapazinho tinha levado o seu lanche. Um rapazinho, provavelmente porque a sua mãe, zelosa de cuidar do seu filho, ao mandar o seu filho, mandou-o com um lanche de 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Só João registra que aquele rapaz tinha um lanche e que o entregou. Nos outros registros, nem sequer é registado este ato de entrega. Portanto, foi absolutamente ignorado que houve alguém que entregou o que tinha, o seu lanche, que, obviamente, nas mãos de Deus foi multiplicado. Obviamente, estamos a comparar coisas realmente diferentes. Entre um lanche, um filho e no caso do jovem rico, o dinheiro, estamos a falar, obviamente, de coisas diferentes, mas o ato de entrega é exatamente o mesmo. E aquele rapaz, provavelmente poderia não ter entregue o seu e ter dito: não, este lanche é meu, é para eu comer, eu não entrego o meu lanche. Ou, tal como Abraão, tirou o seu lanche. Bom, se é Jesus que está a pedir, então está aqui o meu lanche, o meu sustento, façam bom uso dele. Estou a usar estes exemplos só para nos ajudar a exercitar os momentos em que Deus nos pediu coisas, como um ato, como um momento, como uma experiência de prova, e qual terá sido a nossa resposta.
Eu não me posso substituir aos irmãos. Cada um de vós terá que, e eu desafiava a fazermos isso, a olharmos para a nossa vida e identificarmos. E se calhar vamos fazer descobertas tremendas. E se calhar temos que resolver isso aos pés do Pai. Olhar para trás e perceber, naquele momento, era isto que Deus me estava a pedir. Hoje, ontem, é isto que Deus me está a pedir. Eu não posso substituir aos irmãos. E os irmãos precisam. Eu desafiava os irmãos a fazerem esse exercício. Um exercício que eu espero que nos remeta para não só identificar e, se de facto a nossa resposta foi errada nas circunstâncias, retratarmos com o Pai e corrigirmos. E se formos a tempo ainda, corrigirmos e entregar em ato de oração a Deus aquilo que Ele já nos pediu ou que Ele nos está a pedir e que é determinante para a intensidade, para a profundidade do nosso relacionamento com Deus. E este é um desafio para buscarmos, para olharmos para a nossa jornada e aos olhos do Pai, através dos olhos do Pai, procurar identificar esses momentos, porque de uma coisa tenho a certeza, irmãos, tanto eu como cada um de vós já foi questionado e já foi colocado perante esta situação, ou está neste momento a ser colocado, e Deus está a pedir, olha, dá-me isso, porque eu tenho algo melhor para ti, e perceber que a entrega será sempre um ato de adoração, de celebração, de confiança, um exercício de fé extraordinário que nos levará para um nível completamente diferente do nosso relacionamento com Deus. Deixando este desafio para cada um de vós, oro para que o Senhor e o Espírito do Senhor trabalhem no nosso coração e nos ajude a identificar e ajude a clarificar cada um destes momentos e acima de tudo, a transformar e a aperfeiçoar a nossa experiência de fé e de relacionamento com Ele. Amados, vamos continuar a orar uns pelos outros, vamos continuar a orar particularmente nesta situação mais presente e dadas as circunstâncias que estamos a viver, orar pelo irmão Telmo, pela resolução e ultrapassar desta dificuldade com o acidente que sofreu. Também vamos continuar a orar pela Cristina, ela está agora no auge do tratamento, deste novo tratamento. Estamos a falar da Cristina, filha da irmã Lina. Vamos lembrá-la nas nossas orações e entregar a sua vida aos cuidados do Pai e continuar a orar para que o Senhor nos ajude a viver e a sermos igreja neste tempo e neste lugar, para a honra e glória dele. E de acordo com a sua vontade. Então a todos um forte abraço, um dia muito abençoado e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.